Nós vamos ler no livro de Gênesis, o capítulo é o 32. Como eu vou ser bem direto e objetivo, eu não vou me deter no contexto histórico, ele é extenso, vou logo ao que está proposto. Quero dizer aos irmãos o que eu já falei aqui. Não existe nas Sagradas Escrituras texto simples, versículo simples. Alguém fala, vamos ler numa passagem simples. Não, tudo é profundo. É a palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. É pelo meio qual Deus se revelou. Palavra verbal de Deus, verbalizada por Deus, inspirada por Deus, escrita por homens, mas é inspirada por Deus. Então, por mais que você conheça aqui, por mais que eu já preguei aqui, mas Deus me deu algo específico para essa noite. Diz assim, vamos ler alguns versículos, saltear. Gênesis 32, 1. Eu quero que você preste atenção como começa a narrativa nesse parágrafo, como começa a exposição. Então, diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho. Ali diz, Jacó também seguiu o seu caminho. O caminho é específico dele, de mais ninguém, é o caminho dele, seguiu o seu caminho. E os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome Manaim, que ali foi o acampamento de Deus. Versículo 7, somente a parte A, diz assim: então Jacó teve medo e ficou angustiado. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Vira a página da sua Bíblia, se tiver que virar. O versículo 9 diz assim: e Jacó orou. Versículo 9, disse mais. Versículo 9, a parte A, naquela versão ali, volta a outra, o outro versículo se vai aparecer, porque dizias, versículo 32, 8, 32, 9, alguma versão não aparece, disse mais Jacó, Deus meu pai. Mas nessa versão que é mais próxima ao original, diz, e disse mais Jacó, aí no sentido, orou, porque para ele falar, ele está orando, é isso aí, tá bom, está confirmado com a versão de Jim Swaggart lá. Aí o versículo continua, Deus, a oração dele foi, Deus meu pai, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Em momento algum que ele fala que é o Deus dele, só fala que é do pai Abraão e do pai Isaque. Aí ele diz, o Senhor que me disseste, está querendo lembrar Deus, volte para a sua terra, para a sua parentela, e eu farei bem a você. Aí Jacó vai trazer uma humildade de fachada, sabe? Uma humildade para querer dobrar Deus. Aí ele vai dizer assim, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois como apenas um cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 grupos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Então você perceba que Jacó não assume que o Deus é dele, nessa exposição. Aí vem o versículo 21. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Assim passou o presente adiante dele, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. E aqui começa o segredo, versículo 22 a seguir. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos,
transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e o fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E aí diz, Jacó, porém, ficou só. Então agora ele abre mão de tudo e entende que o negócio é com ele. Jacó ficou só. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Esse romper do dia aqui, até o romper da alva, mas não clareou o dia. É aquele turvo da madrugada que já está passando a noite. Vendo este que não podia com Jacó, não é que ele não tem força, é porque ele queria que Jacó fizesse outra coisa. Tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não te deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será, grave isso, seu nome não será, ali está escrito, não se chamará mais, tá? Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Agora está aqui a exegese da confirmação que não tinha ainda, estava turvo, quase amanhecendo, mas não amanheceu. 31, nasceu-lhe o sol estava nascendo, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Tome assento. A leitura é extensa, mas a palavra é objetiva. Meus irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção é porque nós temos aqui uma ação de Deus, porque Deus tomou a iniciativa de mais uma vez encontrar-se com Jacó. Jacó, quando fez a lambança lá na casa do pai, ele estava mais ou menos com 70 anos de idade. Não era um garotão não, já era um homem maduro, viu? Já era um homem que não era mais considerado um adolescente. E ele fez toda a lambança, enganou o pai, mentiu. Ele não tinha que enganar o pai para sobretrair a bênção do pai. O pai já estava quase cego, já estava nos últimos dias. Porque tinha promessa para ele, no nascimento, quando nasceu, eles eram gêmeos, e aí nasce Esaú, e Jacó vai com a mão segurada no calcanhar, na questão de que os dois tinham o mesmo direito. O mesmo direito. Só que Jacó, ele não entende que aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele, não necessitava de ajudar Deus, de forçar a barra. Então ele comete isso, faz uma lambança, comete pecado, e com isso causou um atrito, causou uma rixa entre ele e o seu irmão, ao ponto dele ter que sair de casa e ir embora, porque o irmão dele era muito valente e poderia matá-lo. E nessa partida dele, ele chega em um determinado lugar, como o sol já era posto, fica escuro, naquele lugar, ao adormecer, Deus dá uma visão para ele. E nessa visão, Deus faz ele presenciar uma escada, e essa escada estava na terra, ligando ao topo do céu. E Deus faz questão que ele presenciasse na visão anjos que primeiramente estavam subindo e depois descendo.
E Deus falou com ele do topo da escada e começou a falar sobre a sua promessa, a sua aliança, naquele momento. Então Jacó, ele desperta, meio confuso, ele entende que algo diferente aconteceu, e ele diz: na verdade o Senhor está neste lugar. E olha o que ele fala: e eu não sabia. Eu não sabia. Aí ele diz: quão terrível este lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Essa é a porta do céu. O que ele faz? Ele pega uma pedra, daquela pedra mesmo que ele fez por encosto, onde colocou a cabeça, ele derrama azeite sobre aquela pedra, como se estivesse lançando uma pedra fundamental da casa de Deus. O lugar chamava-se Luz, mas aí ele coloca o nome de Betel. E o Betel significa o quê? Você sabe? Diga: casa de Deus. Só que Jacó ali, Deus falou com ele, trazendo promessas, mas Jacó também faz promessa. Aí Jacó disse assim: Deus, se o Senhor for comigo na minha jornada, me guardar, não deixar faltar o pão para comer, o Senhor zelar por mim nessa minha viagem, tudo que eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Eu vou dar o dízimo. Então Jacó sabia que o avô era dizimista. O primeiro a dizimar, e a palavra dízimo pela primeira vez apareceu através de Abraão. Quando ele pegou o dízimo e entregou para Melquisedeque, rei de Salá e Salém. E aí é um mistério, porque nunca teve esse reino. E ali nós temos profeticamente, ele diz que é um sacerdote, aparição de Deus, teofanicamente, e quando Abraão entregou o dízimo, quem recebeu o dízimo da mão de Abraão foi o próprio Deus. Olha para vocês verem. Então Jacó sabia que o pai era dizimista, sabia que Isaac era dizimista, mas quando ele faz essa promessa, quer dizer que antes a vida dele não era de dízimo, nem de dizimar. Mas ele faz aqui e diz: ó, se o Senhor me abençoar, tá, tudo que eu ganhar eu vou entregar o dízimo. Beleza. Chegou na casa do tio Labão, e aí quem planta colhe. Jacó vai viver lá, apaixona por quem? Raquel. Só que Jacó vai ser golpeado pelo tio. Como ele enganou lá atrás, vai ser enganado também. Tudo que planta, colhe. E aí, ele quer um salário. Aí Labão, que era espertão também, disse assim: olha, o gado está aí, as ovelhas estão aí, então se nascer listrado, filhote listrado é seu. E Jacó, como era espertão também, que era uma disputa de esperteza, ele colocou uns galhos lá, fez umas coisas lá, que o sol batia, resplandecia a sombra na água. Não tem como eu te explicar isso biologicamente. O fato é que quando o gado ia tomar a água, o que estava lá na barriga lá, da vaca ou das ovelhas, saía listrado. E só saía listrado. Aí o tio falou assim: mas só sai listrado, eu vou mudar esse negócio, que sair malhado. Ele fez outro esquema lá, saía malhado, e ele estava ficando rico, ele estava prosperando. Você não vê ele dando dízimo aí não, mas ele está ficando rico. O que acontece? Ele apaixona por Raquel, e ele diz: olha, tio, eu quero que o senhor me fala aí o dote, alguma coisa, sobre Raquel. Ele falou: não, eu tenho algo para você. Trabalha 7 anos de graça, porque Labão estava por aqui, que só ele ganhava dinheiro. Trabalha 7 anos de graça, que eu entrego Raquel para você. E foi ralar e trabalhar 7 anos sem cobrar salário. Quando chegou nos 7 anos, ele foi para a tenda, era escuro, e o tio coloca lá Lia. Quando acorda, ele olha, está lá Lia com o olho vesgo, assim, meio caoia. E ele falou assim: mas não é aquela
gata, aquela mulher linda, Raquel, aí. Isso é Lia. Eu não trabalhei por causa de Lia, eu trabalhei por causa de Raquel. Foi lá reclamar com Labão, Labão disse, não, rapaz, a tradição diz que tem que casar com a primogênita. Eu não podia dar Raquel. Então você trabalha mais 7 anos que eu dou a outra. Olha o que ele está colhendo, pela lambança que ele fez lá. Aí ele vai ralar mais 7 anos, casa com Raquel. Resumidamente, já tinha se passado mais ou menos 20 anos que ele estava ali. 20 anos. Só que aí, ele tinha a mesma vida da esperteza, a mesma vida, só que ele tinha um passado para ser resolvido. E agora ele tem que encarar o passado dele. E a Bíblia diz que também Jacó, seguiu o seu caminho. Porque o caminho que ele saiu da casa do pai, até chegar em Labão, não era o caminho de Deus. E tudo aquilo que estava acontecendo não era de Deus. Só que Deus vai afunilar na vida de Jacó, e Jacó agora não dá mais para ficar lá. E ele entende que ele tem que resolver uma causa lá, que ficou para trás há mais de 20 anos. E aí diz, também Jacó seguiu o seu caminho, agora é o meu caminho, agora eu tenho que ir, eu tenho que encarar as coisas, eu tenho que ir lá enfrentar o meu irmão. E quando Jacó toma a atitude de ir, aí Deus começa a entender, não, ele agora está entendendo, ele agora está entrando no meu propósito. Então eu vou fazer mais uma vez, do mesmo jeito que eu fiz lá, no monte, que ele teve a visão da escada, vou fazer de novo. Aí a Bíblia diz que anjos de Deus foram encontrar com ele. Deus sempre vem encontrar. Deus sempre vem procurar. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo, vou te dar a oportunidade para a sua vida. E aí ele viu aqueles anjos, e o versículo diz, o versículo 2, quando Jacó viu, disse, esse é o acampamento de Deus. Deu àquele lugar o nome de Manaim. Só que Jacó, no versículo 7, diz, então Jacó teve medo e ficou angustiado. Por quê? Porque Jacó queria resolver a questão do irmão dele do jeito dele. Não era do jeito de Deus. Então o que Jacó faz? Como ele estava bem de vida, tinha dinheiro, tinha gado, tinha coisas, tinha ouro, ele faz assim, vai lá, levar para o meu irmão, quem sabe ele ganhando essas coisas aí, ele vai me perdoar. Pois bem, mas Esaú não quis, mandou um recado, assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. Jacó mandou um recado, seu servo Jacó manda dizer isto, como estrangeiro, morei lá com Labão e tal, versículo 5, tem um bois, tem um jumentos, tem um rebanho, tem uns servos e servas, e aí ele vai dizer o seguinte, envio este comunicado ao meu senhor, o irmão dele, para encontrar favor diante de ele. Ele quer comprar o perdão. Ele quer comprar o perdão com coisas. E aí, ele fica sabendo e fica angustiado. E Esaú não quer aceitar. Aí a Bíblia diz, então Jacó teve medo e ficou angustiado. Porque quando você não faz as coisas ao modo de Deus, você fica angustiado. Você fica com medo. Porque medo é diferente de temor. Temor é respeito por Deus. Medo é outra situação. Angústia no coração. Peso. O que Jacó faz? Aí Jacó vai orar. Nós lemos. Aí ele fala, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disse. Então ele quer o seguinte, o Senhor me falou, o Senhor tem que cumprir. O Senhor me disse. E o negócio está feito, porque meu irmão está vindo. E Jacó sabia que o cara ia matar ele. Aí ele está dizendo, olha, o Senhor me prometeu, então não posso morrer. Mas a questão não é que Deus prometeu que tem que fazer do jeito que Jacó queria, não. Sabe aquele negócio que as pessoas falam, quem tem promessa não morre? Morre sim, irmão. Morre, mas morre muito bem morrido. Eu conheço gente que morreu
Pega um carro aí, vai a 250 por hora aí para você ver uma coisa, se Deus vai ter compromisso. As pessoas podem frustrar o plano de Deus, isso é caráter de Deus. Então, como Jacó quer resolver as coisas do jeito dele, comprando perdão, aí Deus vai trabalhar ainda mais, como se, você não está entendendo, Jacó, não é assim que funcionam as coisas. Aí o versículo 21, nós lemos: assim mandou Jacó os presentes à sua frente, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Ele aqui é meio vacilão, porque além de mandar presente, ele coloca em risco as pessoas que ele estava colocando para ir lá. Só que com Deus não existe gambiarra, com Deus não existe maracutaia, não existe atalho, com Deus não existe meio termo, não funciona. Aí o versículo 22 diz assim: naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Ele estava criando um muro, uma muralha. Ele estava tão covarde que ele queria esconder em tudo isso. Porque se ele for macho mesmo, ele ia lá na frente. Ele ia na frente da mulher, dos filhos. Aí ele coloca em risco a esposa, os filhos. Já tem homem que é irresponsável de colocar a família em risco? Tem uma mulher na Bíblia que falou: ó, meu marido morreu, deixou uma dívida aí impagável e os agiotas estão querendo receber. O que Jacó faz? Fez tudo isso, e o versículo 24, coloca aí o versículo 24, do capítulo 22, versículo 24, diz assim: Jacó ficou só. Ele está entendendo assim, aos poucos ele vai entendendo, porque Deus estava dizendo o seguinte: o negócio é você comigo, esse caminho é o meu caminho, porque todos nós, igreja, temos um caminho, todos nós temos uma estrada pessoal. Tem gente que fala assim: não, meu pai é crente, minha mãe é crente, eu nasci crente. Não existe nascer crente. É por isso que eu sou a favor de fazer apelo para filho de crente. Tem que confessar na frente. Então o seu caminho não pode envolver pessoas. A lambança que você fez é você que tem que consertar. As coisas que ficaram lá atrás, que não foram resolvidas, que de vez em quando traz angústia para você, só tem um jeito: tem que consertar, tem que resolver isso aí. Aí ele ficou só, e mais uma vez Deus, olha aqui, e um homem lutava com ele. Então Deus, representado teofanicamente, e aí o mais original vai dizer ser celestial ou anjo. Aí vem ao encontro dele no breu, tudo escuro. Jacó pensou assim: é um pistoleiro de Esaú, é empregado de Esaú, e o cara está vindo, eu não vou dar de graça não, e abraça e atraca com ele, o pau quebra, e rola no chão, e murra e tapa, e o negócio vem para cá e vai para lá, e ali o homem começa a lutar com ele, e ele está atracado e não sabe discernir. Aí a Bíblia diz assim: vendo este, que é o ser celestial, vendo esse que não podia com Jacó, não é no sentido que não podia matá-lo, é no sentido seguinte: olha, se você não se render, tchau. Nós estamos lutando aqui, não sou eu que tenho que perder essa guerra, porque se você se render, aí as coisas vão mudar. Só que Jacó não quer render, Jacó não quer humilhar, Jacó está brigando. Aí o que o anjo fez? O que o Senhor fez? Furou a coxa dele. Não, eu vou tirar a parte mais forte dele, porque Deus sabe onde tocar na gente. Frechou a espada no nervo da coxa, tirou a força dele, ele mancou, ai, ai. E aí agora ele percebe: não é normal, porque me furou, e eu não tenho como mais lutar.
Aí Jacó, quando ele foi furado, que deslocou a sua coxa naquela luta, então o homem disse: deixa-me ir, presta atenção nisso aqui, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. No sentido assim, está nascendo o dia, a alva do dia, o sol está chegando. Você sabe o que quer dizer isso aqui? O Senhor, teofanicamente, naquele momento está dizendo: se você não se render logo e o sol nascer, eu te mato. Eu vou te matar se você não humilhar, se você não se render, se você não se curvar e o sol nascer nessa luta, eu te mato. O anjo avisou: está nascendo o dia. Está nascendo o dia. Deixa eu ir embora. Já que você não quer se render, deixa eu ir embora, porque senão eu vou te matar. Esse é o sentido do texto, exegeticamente. Aí Jacó respondeu: não te deixarei ir, se você não me abençoar. Eu sei que você é o anjo, agora não tem como não. Não vou deixar. Mas o anjo disse: deixa eu ir, porque se você não consertar logo sua vida, vai ser pior para você. Porque ninguém viu a face do Senhor, ainda mais teofanicamente, uma aparição do Senhor com autoridade. É o mesmo que aconteceu com Moisés. Coloca aí, meu filho, rapidinho para o povo entender o que é a palavra de Deus. 33:11. 33:11, coloca aí. Diz assim, 33:11. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida. Não, é 32. É 33:11 mesmo. Diz aqui: o Senhor falava com Moisés. Aquela versão não está certa, porque Deus graciosamente mantém dado. Na outra versão diz 33:11. Êxodo 33:11. Coloca lá. 33:11. Cansaço. E falava o Senhor a Moisés face a face. Diga: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Olha lá, não é Moisés falando face a face com Deus, é Deus falando face a face com Moisés. Então era Deus que via a face de Moisés. Deus que via a face de Moisés. Moisés não via a face de Deus. Moisés só percebia a presença de Deus, porque se ele visse a face de Deus, ele era morto. Aonde está isso? Coloca aí o versículo 20 de Êxodo 33:20. Diz lá, o que está escrito? E disse mais: Moisés nunca viu a face de Deus, e ninguém verá a face de Deus. Deus resolveu isso na pessoa de Cristo quando se fez carne. Os discípulos disseram: mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Ninguém sobe lá senão o que de lá desceu. Zé Fini, não tem como ver Deus. Olha para mim, eu sou Manuel, eu sou Deus convosco, eu estou convosco, eu sou Deus. Eu sou Deus. E aí o que acontece? Aqui em Gênesis: não me abençoa, eu não deixo ir. Versículo 27. Gênesis 32:27. Então o homem perguntou: como você se chama? Deus não sabia quem era ele, mas Deus está dizendo: me fala quem é você. Você quer a bênção? Então você tem que falar quem é você. Você quer o meu favor? Fala quem é você. Qual é o seu nome? Como você se chama? Ele respondeu: Jacó.
enganador, suplantador, vida turbulenta, só de rolo, só de maracutaia, só de embaraço. Eu sou esse homem. Chegou na posição que Deus queria. Mas o que o Senhor faz? Seu nome, 28, então diz: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Seu nome não será. Então disse: não se chamará, não é chamar agora, não se chamará lá na frente. Mais Jacó. Porque tem uma condicional de Deus aqui, até ele resolver lá com o irmão dele. Não te chamará mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Por que ele prevaleceu? Só tem um jeito de você prevalecer diante de Deus, é quebrar o coração. Só tem um jeito de você mexer com o coração de Deus, é curvando-se diante dele. Porque ninguém que se dobra diante dele, não se dobra, não se levanta diante de nada. Sabe o que Deus está falando? Você tem que dobrar, baixar o tupete, baixar o nariz. Você tem que entender que Deus é o Senhor, que Deus é absoluto, que Deus não é boneco, que Deus não é brincadeira, que Deus não é pagador de contas, que Deus não é curador de doenças. Deus é o Senhor e fora dele não há outro. Olha quando Jacó é audacioso, versículo 29. Então Jacó diz: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? Eu não tenho que dar satisfação para você quem eu sou. O que eu já estou fazendo na sua vida já disse que eu sou. Você não percebe não? Você não está enxergando não? O que Deus está agindo? Angústia, medo, desânimo, não lê Bíblia, não ora, não evangelismo, está empacado, está empacada, não tem um lugar secreto, não tem uma leitura bíblica em casa. Como é que seu filho vai ler Bíblia se você não lê? Tua filha, teu marido, não tem culto doméstico, tem nada, cada um na sua vida lá. Aí quer saber o nome de Deus. Igual Moisés: vou dizer quem me enviou. Diga que eu sou. Primeira pessoa do singular. Só isso, não tem que provar nada. Tem gente que fala assim: Deus, me dá um sinal. Eu vou no culto, se eu não tiver um arrepio, Deus não está lá. Mas hoje eu me arrepiei da cabeça à planta dos pés. Será que foi um lado emocional? Porque Deus não dá sinal da presença dele, não. A presença de Deus é transformadora. Irmão, quem encontra com Deus igual Jacó, tem que mudar. Se você não teve um encontro com Deus verdadeiro, você não mudou. É por isso que Valde Jaboque só foi uma vez. Esse negócio de encontrar Deus, aí depois afastou de Deus, depois Deus de novo, depois afastou de Deus. Um mês está crente, outro mês está. Uma hora é espiritual, na outra hora é carnal. Tem que decidir a vida, decidir as coisas. Irmãos, eu tenho que falar a verdade. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não existe meio termo com Deus. Ou é crente ou é perdido. Tem meio crente não. Ó, irmão, eu sou crente, mas do outro lado não. Aí o que acontece aqui? Deus não dá esclarecimento. Terminando, Jacó deu o nome daquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Não no sentido de ver Deus explicitamente, face a face, na luta, na expressão. E aí quando acontece tudo isso com ele, versículo 31, nasceu-lhe o sol. Aí cumpre a palavra. O choro dura a noite inteira, mas a alegria vem
A noite pode ser de luta, de angústia, de medo, mas quando você está com Deus, quando você está ali abraçado, humilhando, mesmo Deus te ferindo, mesmo Deus te machucando, quando o sol vai nascer, que você se rendeu, a alegria vem. Nasceu o sol, quando atravessava Peniel e mancava da sua coxa. É melhor sair mancando do que inteiro ir para o inferno. É melhor mancar, é melhor ser machucado. Porque se Deus abrir mão de você, não fazer e não agir nada na sua vida, você está perdido. Manquejava, mas agora Jacó entende, agora eu vou lá, eu que tenho que encarar. E ele vai encontrar com o irmão. Só que enquanto Jacó se rendeu aqui, Deus já fez a obra no coração de Esaú. Esaú já vem diferente. Agora não precisa mais comprar. Agora é o perdão. Ele vai atrás pedir perdão. Olha aqui para mim, irmão. Irmã, você sabe que tem gente que pensa que quem tem que pedir perdão é o ferido. Esaú não estava vindo para pedir perdão. Quem tem que pedir perdão, irmão, é você que foi machucado, não é o que te feriu. Se você se sente ferido, vai lá na pessoa que te feriu e peça perdão. Ó, irmão, vim te pedir perdão. Por quê? Você me machucou muito, me perdoa. Porque se você não liberar perdão, você que vai ficar doente. E quem te machucou vai ficar sorrindo de você. Tem gente que acha que pecado que leva para o inferno é blasfêmia com o Espírito Santo. Mas não perdoar vai para o inferno. Porque assim como você perdoa, Deus te perdoa. É condicional. Então se tem alguma coisa, conserta. Resolve. E aí, meu irmão, põe a Bíblia aí 35, já para a gente ceiar. Pasme, como diz o irmão Rodão. Pasme. Pasme. Jacó encontrou com Esaú. Esaú já estava quebrantado, porque é Deus que faz a obra. Se abraçaram, se perdoaram. Aí Jacó disse: tenho muita coisa aqui, eu tenho muito servo, muito gado, eu quero te presentear. Não precisa não, eu também sou muito rico, para que isso? Eu só queria ver você, só queria te abraçar. É igual aqueles dois irmãos enrixados, sabe? Tem irmão que fica enrixado, irmão, bicudo. Ó, tem irmão que fica enfesado. Você sabe o que é enfesado? É quando está breado de fezes. Quando o irmão está emburrado, porque virou burro. Aí o irmão muito rico, não tinha fazenda, outro tinha outro, brigava, não tinha, só vivia brigando. Aí ele falou assim: olha, contratou alguém, eu vou sair de férias, você vai fazer uma cerca viva, um muro aí, não quero ver nunca mais a cara daquele meu irmão. Aí ele viajou, tinha um rio. Quando ele voltou de 30 dias, estava uma ponte bem bonita lá no rio. Aí o irmão dele veio correndo: oh, meu irmão sabia que você ia me perdoar, você fez a ponte, que coisa mais linda. E foi aproximando, e ele ficou bravo, falou para o camarada que ele contratou: rapaz, eu te paguei para fazer muro, te paguei para fazer uma cerca viva, que eu não queria ver a cara daquele incircunciso. Aí o rapaz falou assim: eu não sei fazer cerca, nem muro, só sei fazer ponte. A obra de Deus, a casa do Senhor, tem gente que só sabe fazer muro. E Deus conta com quem faz ponte. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Rufina está acabando de ser. Olha, tem uma coisa para te falar. Que é: seu nome está rodando na boca de todo mundo. É muro, irmão. Tem que fazer ponte. Aí Jacó sai dali, vai para uma região. Aí o versículo 35 começa de que jeito? Depois disse Deus a Jacó. Mais uma vez Deus vem a ele. Aí o que Deus disse? Levanta-te, sobe aonde? Lá naquele lugar que você fez o voto. É lá que você tem que voltar. É lá onde você falou comigo.
Você esqueceu do voto que você fez. Você falou que ia dar o dízimo. Você virou avarento. Você ficou rico. Você falou que ali é a minha casa. Você sumiu de lá. Então Jacó levanta e vá. Sobe a Betel. Engraçado, irmão. Tem gente que é tão miserável que ele quer justificar a miséria dele de não dar o dízimo. Ele não tem jeito para ele. Ele fala assim: o pastor que está aí é rico, para que eu vou dar dízimo? Só eu que vou ser abençoado, irmão. Porque eu entrego o dízimo. Meu dízimo vai para a sede. Dizimo todo mês, eu entrego. Aí a pessoa quer falar assim: não precisa. Não precisa o quê, irmão? Você precisa da bênção. Aí, não vou entregar porque o dízimo foi na lei. Não, antes da lei foi Abraão. Então, de qualquer jeito, meu irmão, você quer a bênção, quer repreender devorador, passa lá e dizima. E quantas pessoas fizeram o voto? Aí quando Deus abençoou, igual Jacó, tchau voto. Deus está falando: você vai voltar lá onde você prometeu. Aí o que diz o texto? Bota o outro versículo. Vamos caminhando aí, preparando os obreiros. Então disse Jacó à sua família: já entendi. E a todos os que com ele estavam. O que Jacó está falando lá? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e muda as vossas roupas, as vossas vestes. Sabe por quê? Jacó está dizendo: daqui para frente é vida nova. Tira os deusinhos lá do bolso, deuses familiares. Cada um tinha um bonequinho no bolso, um deusinho, sabe? Será que tem alguma coisa que manda no céu, um Deus seu? Deus está falando. E ele diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai, mudai as vossas vestes. Deus está querendo dizer: as velhas coisas passaram, tudo se fez novo. O velho homem morreu, para que ressuscitar ele? Matou o velho homem, não dá vida para ele mais não. Matou a velha mulher, acabou. Olha lá, bota o outro versículo. E levantemo-nos e subamos aonde, irmãos? E ali é para fazer o quê? E ali farei ao Deus que me respondeu, um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Deus não quer coisas, Deus quer altar. Abraão nunca levantou, Jacó nunca levantou um altar. Ele agora vai para Betel levantar o altar. Você tem levantado o altar? Você tem mudado a roupa? Olha lá, bota o outro versículo. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha nas suas mãos, os brincos que estavam em suas orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aí bota o versículo 9. Lê lá, irmão, isso aqui é a Bíblia. E apareceu Deus de novo. E apareceu Deus outra vez a quem? A Jacó vindo de Padã Arã e abençoou. Bota outro versículo. E disse-lhe Deus. O que Deus falou lá? O teu nome é Jacó. Ué, mas lá em Penuel disse que não era mais. Em Penuel disse que não era mais. Deus está falando: para mim você ainda é Jacó. Olha aqui para mim, irmãos. Teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Bota o outro versículo 11. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Frutificai, multiplicai. Uma nação, sim, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti. Reis procederão dos teus lombos. Deus está falando: você vai ser bênção. Tu que você pôr a mão vai ser abençoado. Pessoas vão ser abençoadas por você. Bota o outro versículo. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua descendência. Depois de ti darei a terra. Bota o outro versículo. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. Bota o outro versículo. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela o quê?
uma libação, e deitou sobre ela azeite. Bota o outro versículo. E chamou Jacó o nome daquele lugar o quê? Onde Deus falara com ele. Betel é casa de Deus. Você quer bênção de Deus sem congregar? Está fora. Quer bênção de Deus sem igreja? Está perdido. Bota o outro versículo. Está lá. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu a luz a Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. Termino aqui dizendo, fica de pé, você quer ser abençoado? Deixa de ser Jacó.